Hoje, como eu já introduzi falando com as crianças, nós vamos falar a respeito de não só carnaval, não só 50 tons de cinza, que eu sei que está na cabeça de todo mundo, né? Mas falar principalmente a respeito da nossa corporalidade. E eu queria que vocês começassem a entrar nesse clima de corporalidade, ouvindo bem a letra da música que Lucas vai cantar. É uma música densa em termos de letra, para que nós peguemos as nuances de não só 50 tons de cinza, mas da paleta inteira. Porque às vezes, muitas vezes, na nossa cultura, nós somos jogados a nos convencermos, somos quase que forçados a nos convencermos de que só existem 50 tons e de uma cor só. Enquanto a vontade do nosso Criador é que nós não estejamos nem presos somente a 50 tons, mas na nossa corporalidade nós tenhamos controle de toda a paleta, de todas as faixas de cores que você possa imaginar, porque foi Ele que criou todas essas cores. E eu acredito que parte da redenção, parte da salvação do homem é não estarmos presos a estereótipos, mas a sermos livres para usar o corpo que Deus nos deu, da forma como Ele nos instrui. Presta atenção nessa letra aí. Se for preciso, retiro os móveis. Se for necessário, tiro minhas coisas, vou pra janela, coloco flores, limpo a poeira do vidro, deixo transparente, pinto as paredes pra chamar sua atenção. E coloco sempre meus bilhetes pra você nunca se esquecer. Destranco as portas, entrego as chaves. Onde está o valor dessas coisas? Isso tudo aqui sem você. Hoje o templo sou eu. Hoje a casa sou eu. Nessa casa tem uma canção pra você. Mais importante aqui é o seu sorriso. Mais importante aqui é você. Mais importante aqui é que eu preciso ter você perto aqui de mim. Nova casa, uma nova canção, uma nova casa, tudo pra você. O seu sorriso, mais importante aqui é você. Mais importante aqui é que eu preciso ter você perto aqui de mim. Obrigado, Lucas. Você ora comigo antes da gente começar a falar hoje? Porque hoje é um dia em que basta que nós entendamos bem o que Deus quer falar com a gente, o que nós podemos compreender a respeito do nosso corpo. Existem muitas vozes falando a respeito dele.
existem muitas instruções diferentes, existem muitos gurus diferentes a respeito do nosso corpo. E é muito fácil nós nos confundirmos com tantas vozes. E hoje eu gostaria que não fosse um dia de confusão, mas fosse um dia de libertação de verdade dos nossos corpos. Você ora comigo? Pai, nós estamos totalmente abertos ao que Tu queres nos falar, ao que Tu queres confirmar. Então nós te pedimos que Tu nos auxilies a compreender, só isso, Pai, compreender o que Tu desejas na nossa completa libertação, transformação e redenção do corpo. Nós te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho por nós e por como Ele deu a nós a oportunidade de vivermos uma corporalidade livre e não corrompida ou até mesmo quebrada. Nós te agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Eu não estou conseguindo controlar os slides, então eu terei que depender de quem estiver lá em cima. Mas eu gostaria de conversar com vocês essa manhã sobre, como eu já disse, o caráter do nosso corpo. E não há como nós nos afastarmos do que está na nossa mente agora. Se você abre o Facebook, talvez de cada 5 posts, um é sobre 50 tons de cinza. Se você liga a televisão, de cada 10 minutos, 9 é sobre carnaval. E essa é a nossa realidade, a realidade da nossa cultura, é a realidade do nosso tempo. E nós podemos ter 2 reações a tudo isso. Nós podemos ou simplesmente ignorarmos tudo isso e vivermos numa pequena bolha, fechados na nossa vidinha e fingindo que tudo isso aí é coisa do capeta e por isso nós vamos fechar os olhos e colocar uma boa redoma sobre nós e ficarmos bem quietinhos até que o capeta vá embora. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é nós realmente, com o pensamento bem livre para analisar todas as coisas, analisemos as informações que estão chegando a nós e comecemos a fazer julgamento mais claro e com mais resultados benéficos para a nossa vida. Hoje, com todas as informações que temos, nós temos talvez uma decisão a tomar e somos forçados a essa decisão de ficarmos no culto ao prazer ou no desejo de que todo esse prazer e esses desejos sejam de tal forma apagados e enrustidos e fechados que de alguma forma nós consigamos a iluminação total e nos tornemos um com o universo. Por que eu estou falando isso? Essas são as 2 filosofias em voga no nosso tempo. E eu acredito que as 2 filosofias estão totalmente erradas. Uma filosofia é a filosofia do hedonismo, que não é de hoje, já é de muito tempo atrás, e que diz realmente que nós nos achamos como seres humanos quando nós nos deleitamos nos possíveis prazeres que temos. E assim você vai conseguir fazer para mim? Legal, depois ele traz para mim. E assim nós nos tornamos realmente completos quando estamos totalmente sensíveis a tudo o que a natureza ou até mesmo os nossos sentidos, a nossa sensibilidade pode captar. Aí não só nos entregamos a prazeres que estão aí a fervilhar, como prazeres sexuais e sensíveis dessa forma, mas há prazeres inclusive de comida, bebida e outros prazeres possíveis. E aí tudo em nossa vida é a busca pelo prazer. E tudo se torna também a busca por não passarmos por dor, descontentamento ou problemas. Essa é a cara do nosso tempo. Já não é de hoje que nós falamos isso aqui. O remédio mais vendido, os remédios mais vendidos
no mundo inteiro são analgésicos. Porque nós não toleramos a dor. Nós queremos nos sentir bem. E ótimo querer se sentir bem, mas quando o querer se sentir bem é o foco da vida, algo está errado. Porque você sempre estará frustrada. Sempre estará buscando prazeres maiores. Se esse é o foco. Em contrapartida, talvez respondendo a esse hedonismo, existe outra filosofia de vida que é proveniente de uma filosofia chamada estoicismo. Os estoicos, lá da Grécia. E sabe o que aqui esses caras falavam? Vai parecer muito com o que muitos cristãos acreditam. Que o grande problema do pecado humano é isso aqui. Se a gente não tivesse corpo, se a gente não tivesse carne, ia ser tão bom. Imagina você sem desejo nenhum, sem desejo de comida. Você já parou para pensar nisso? Como isso é maravilhoso. Você sem precisar fazer dieta, por quê? Porque você não deseja mais comida, está liberto disso. Você já transcendeu, você já ouviu falar nessa palavra? Você transcendeu o desejo. Você é um ser superior, você não mais depende dessa carne. Você não mais é controlado por essa carne, porque essa carne traz desejo e o desejo é ruim. E assim, você deseja comida, você deseja bebida, você deseja o corpo, você deseja o prazer, você deseja tudo. Então, qual é a resposta para que consigamos nos livrar de tudo isso? Acaba com o desejo e você é iluminado, você se torna um com o universo. E é justamente com a privação dos desejos que encontramos a libertação de quem nós realmente somos. Você já ouviu falar nisso em algum lugar? Essa normalmente é a base de todas as religiões. Se você for do confucionismo, talvez você nunca tenha nem ouvido falar nisso, mas passando pelo budismo, indo para o hinduísmo, passando pelo espiritismo e indo até para alguns estilos de cristianismo em voga hoje, é justamente na privação de todos os sentidos e na contemplação do divino e no sair desse corpo, porque esse corpo não presta. E é justamente buscando só o espiritual. Assim, nós conseguimos chegar mais próximos de Deus. Nós estamos meio que presos a esses dois extremos. Estamos presos entre o culto ao prazer e o que eu tenho é isso aqui mesmo. Daqui a mais uns 40 anos vai embora. Então, quanto eu tenho, eu vou curtir e vou usar. Porque o meu corpo, o meu prazer, é o único ponto na existência. Aí você pode pensar em Jean-Paul Sartre e outros filósofos que diziam, é só isso aqui mesmo, então ou a gente curte isso aqui agora, até mesmo com responsabilidade, mas curte, porque vamos ser mortos como uma barata morre pisada por alguém. E quando isso acabar, acabou. E o outro lado, o lado mais religioso é, acabe com todo esse negócio de corpo, porque isso só é ruim para você. Busque somente o que é mais superior, que é o espiritual. Os dois estão errados, redondamente errados. Sabe por quê? Porque o evangelho real, ele fala da ressurreição do corpo. O evangelho real, proferido por Cristo e depois repetido por Paulo, por Pedro, por João e outros apóstolos, o evangelho real tem como base não nós jogarmos fora isso, mas a recriação, a redenção, de alguma forma, uma ressignificação do corpo. De alguma forma, uma reconexão do corpo para o verdadeiro propósito de Deus. Não jogar fora, mas redimir, restaurar. Obrigado, eu te amo, cara. Amo mesmo, esse cara aí é
É um dos caras que eu amo aqui na CV. Por isso, passando pelos tons da cultura, indo pelos tons da religião, eu gostaria que hoje nós conversássemos sobre os tons do Evangelho. Numa clara alusão aos 50 tons de cinza. Existem muito mais tons. E muitas vezes nós queremos olhar para a Bíblia. Nós queremos olhar para as Escrituras, nós queremos olhar para o nosso manual e encontrar mais prisões para termos justificativa para nos aprisionarmos e então conseguirmos em algum lugar, talvez em outra dimensão, nos céus, realmente vivermos por inteiro aquilo que Deus tem para nós. E hoje eu gostaria de dizer para você que Deus tem viver por inteiro para você aqui. Você não precisa esperar estar nos céus para viver por inteiro. Porque parte do Evangelho é o início da vida eterna aqui onde nós estamos. Mas vamos parar de falar tanto e vamos ler. Lá em 1 Coríntios, uma carta escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, ou São Paulo, se você quiser assim colocar, a uma igreja que se localizava, talvez no centro de Las Vegas da época. Sabe aquele negócio de que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas? E realmente, com todo o pano de fundo religioso e até mesmo secular da cidade de Corinto, era um local em que os prazeres estavam à flor da pele. Na verdade, chamar alguém de corintiano naquela época era dizer que o cara era devasso. Então, desculpem os corintianos, fique na sua, corintiana, fique na sua, tá bom? Não estou chamando você de devassa, afinal de contas eu diria simplesmente que você é uma cerveja. Então... Mas os coríntios, chamar alguém de coríntio era o mesmo que dizer que aquela pessoa era aquela que se entregava a todo tipo de orgia e bacanal escrito na face da terra. Porque essa era a fama daquela cidade. Tipo como falam às vezes da própria Las Vegas. Lá tem de tudo, o que você puder imaginar, lá tem. O culto aos prazeres e tudo mais. Esse era Corinto. E lá nessa cidade, começaram a aparecer alguns que diziam e até mesmo seguiam realmente a Cristo. Então, imaginem o melhor lugar para nós irmos, para termos alguma noção dos tons do Evangelho, para a nossa corporalidade em meio à cultura que nos atinge todos os dias, com 50 tons de cinza, com carnaval, com orgias alimentícias que temos todas as semanas, na sexta-feira, nos rodízios de pizza, nada contra, tá? Nos rodízios de pizza, nos rodízios de sushi, nos rodízios de tudo. E nós escolhemos os pecados que nós queremos enfatizar mais um pouco, então nós nos abstemos de alguns e outros nós nos deleitamos, porque afinal de contas é gostoso. E aí sentimos a culpa depois de uma orgia alimentícia numa pizzaria. Então, qual o melhor lugar para vermos alguns tons? Coríntios 6. E, mais uma vez, eu gostaria que você se permitisse ler com novos olhos. Você que nasceu num lar que lia muito a Bíblia, tem algo que atua contra você todos os dias. E eu me incluo nesse lar que lê muito a Bíblia. Eu sou filho de pastor, talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer para a vida de uma pessoa. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus se tornam comuns. Comuns. Se fala de Deus todo dia, se fala de Deus como algo banal. Se vive Deus e o relacionamento com Ele como algo do cotidiano, o que é ótimo quando nós temos o bom olhar para isso, mas é possível chegarmos até mesmo a lermos a Bíblia como sempre lemos, e assim nós não conseguimos ver o que está escrito. A gente só, é verdade com esse texto. Esse texto realmente fala que a gente não pode, a gente precisa cada vez mais realmente viver uma vida digna e casta e viver bem diferente do que os coríntios eram. Eu gostaria que você se permitisse mergulhar no texto com olhos novos, como se você jamais tivesse lido o texto. Então, por mais que seja difícil, tente colocar no arquivo, só por agora,
as suas preconcepções sobre esse texto e deixar que o texto fale e não o que você quer ouvir. Trato? A gente pode tentar fazer isso? 1 Coríntios 6, a partir do verso 12. Diz assim, Paulo falando: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Pois os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês viram como Paulo começa? Paulo começa de tal forma chocante, até mesmo para os de Corinto, pois ele capta de forma total o Evangelho, em que tudo realmente é lícito. Porque aqueles que foram lavados, transformados, justificados pela graça e pela graça somente, não estão mais pautados na vida pela lei. E o que é que a lei dizia? A lei dizia aquilo que você podia e não podia comer. Então você podia comer uma carne em que o boi ou a ovelha foi morta de certa forma, mas você não podia comer lagosta ou porco, porque aqueles animais eram imundos. A lei dizia claramente como você deveria tratar os fluidos do seu corpo, porque dependendo de como você tratava os fluidos do seu corpo, você estava imundo. Existia sempre um grande medo de se tornar cerimonialmente imundo e, portanto, não mais poder ter comunhão com Deus. Porque a ritualidade e a forma religiosa de tratar o corpo, inclusive as coisas sensíveis, era de tal forma pertinente na vida do povo judeu que quando eles de alguma forma se tornavam sujos, cerimonialmente sujos, eles não podiam adentrar o templo ou sacrificar. Então o relacionamento deles com Deus ficava quebrado por eles não estarem limpos de acordo com a lei. Quando Jesus chega e é sacrificado e é ressurreto por Deus, ele coloca por terra toda a prisão da lei. Paulo fala disso tanto em Romanos quanto em Coríntios. E hoje o que existe por causa de Cristo é sim liberdade. É por isso que Paulo fala em outras de suas cartas a respeito da liberdade que temos e que não devemos voltar nunca para a lei. E se voltarmos para a lei, é bom que cumpramos a lei toda, porque dependeremos única e exclusivamente de talvez cumprirmos toda a lei para algum tipo de salvação ou redenção do corpo. Mas em Cristo somos livres, mas livres não para libertinagem. E Paulo trata isso muito em outros lugares. Mas aqui Paulo, de uma forma divina, diz: tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não serei controlado por coisa alguma. E sabe o que Paulo tem em sua mente? Paulo tem em sua mente não mais escravos, tanto da lei quanto do pecado, mas homens e mulheres que foram libertados
da escravidão pelo sacrifício de Cristo. Tanto da escravidão do desejo, quanto da escravidão da religião. Para nós, essa palavra de Paulo, se realmente entendermos, ela é chocante. Porque Paulo tira todas as rédeas religiosas. Todas. Paulo tira todo o controle externo. Sabe aquele controle externo que muitas vezes nós religiosos queremos colocar sobre vocês? Tipo, se você assistir 50 Tons de Cinza, você vai ser possuído. Ou, se você, meu filho, dançar quando a fanfarra estiver passando, o capeta vai entrar em você. Porque é carnaval e é do pecado. E se você perguntar para mim, recomenda 50 Tons de Cinza? Eu não sei, eu não li nenhum livro e nem vi o filme. Ainda, talvez. Então, não posso recomendar. Eu realmente não sei. Eu só vejo alguns falando daqui e outros falando daqui. Eu ainda não vi um que fale aqui. Não sei. Mas eu sei de casais que encontraram libertação por lerem livros que, mais uma vez, os fizeram ter consciência do seu corpo. Porque isso aqui, religioso, era tão forte. Deixa eu falar com vocês a respeito de religiosidade e problemas de ordem corporal. Eu e a Alessandra nos casamos muito cedo. Ela tinha 20 anos, eu tinha 22. Não tenho 22, eu sei que parece. Eu sei que eu sou, mas já passou o tempo. E nós dois fomos criados num ambiente religioso muito positivo. Nós não nos envolvemos com vícios, nem eu nem ela. Nós não nos envolvemos com orgias e, na verdade, casamos, inclusive, virgens. Tanto eu quanto a Alessandra. Naquela virgindade bem religiosa. Você entende a virgindade religiosa? Que você não participando realmente da união carnal entre um e outro, você é virgem. Parabéns para você. Mas tínhamos um padrão bem alto para nós mesmos. Nós tínhamos como foco, nós queremos ser só um do outro, nós não queremos nos envolver com outras pessoas antes. E maravilha, isso é ótimo. Mas aí nos casamos. E por 7 anos de nossa vida de casados, eu, do meu jeito, e a Alessandra, do jeito dela, vivemos com um peso sobre as nossas costas de não podermos, inclusive, conversar a respeito da nossa corporalidade e da nossa sexualidade pelo tabu que a religiosidade se impõe. Olhe muito bem que eu estou usando um termo para religiosidade e outro termo para evangelho. Religião não é evangelho. Religião nunca liberta. Relacionamento com Cristo liberta. Finalmente, a casa caiu na nossa casa. Nós estávamos tão quebrados na nossa sensibilidade, na nossa sexualidade, na nossa vida corporal, nos nossos desejos, que a nossa família implodiu. E foi somente a partir de 3 anos, com outros casais muito sólidos, nos livrando tanto do hedonismo, quanto da religiosidade, que nós podemos começar a viver uma sexualidade, uma sensibilidade e um desejo sadio. Assim como Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não serei controlado por coisa alguma. Você acredita que você pode encontrar escravidão tanto lá, no hedonismo, quanto aqui, na religiosidade. E o que o Evangelho nos chama é para uma redenção do corpo. Não para um culto ao corpo e ao desejo, e não para o esquecimento de qualquer partícula corporal,
e um enrustimento e o se esvaziar de qualquer desejo, porque isso não é humano. Mas olhe bem como Paulo coloca e como ele abre esse discurso. E antes desse discurso ele falou a respeito de uma listinha de pecados. Se você ler um pouquinho antes, existe uma listinha de pecados que muitas vezes nós, religiosos que somos, queremos colocar a lista e dizer, não, que bom, eu vou para o céu porque eu não tenho nenhum desses. E a lista de Paulo ali, logo antes desse texto, o que ele quer dizer é, vocês todos estão quebrados. Então, a preconcepção de Paulo ao chegar aqui é, a sua sexualidade, a sua sensibilidade, o seu desejo, a sua corporalidade está quebrada. Sabe qual é a única esperança que temos? Glória a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a redenção do corpo. Logo depois disso, logo depois de ele dizer, mas vocês foram lavados. Mesmo sendo esses quebrados, vocês foram lavados. Logo depois disso ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não serei controlado por coisa alguma. Sabe por quê? Porque eu tenho já potencialmente um novo corpo. Eu estou sendo recriado e não sou mais escravo. E eu não permitirei que nada me escravize. Nem o meu desejo, porque eu o controlo, e nem a religiosidade, porque ela não tem mais poder sobre mim. Porque o único poder sobre mim é o meu Redentor, Cristo Jesus. Ele continua. Bom, antes, é interessante que Paulo cita um poeta grego, provavelmente muito conhecido pelos coríntios, pelos corintianos, e ele diz... Esse pequeno poema, esse pequeno provérbio era recitado como resposta àqueles que falavam contra o culto e o derramar-se aos desejos. Eles diziam, bem, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ah, cara, tem comida e tem barriga. O que é que a gente faz? A gente come. Eu tenho vontade de beber, o que eu faço? Eu bebo. Eu tenho vontade de comer, o que eu faço? Eu como, eu tenho vontade e desejo sexual, o que é que eu faço? Eu me entrego aos prazeres, porque eu sou um animal. E nada mais natural para um animal se entregar aos seus desejos, porque é isso que somos. E aí Paulo diz, é verdade. O estômago é feito para a comida, é comida para o estômago, mas Deus vai destruir os dois. Os dois serão destruídos. E ele completa então, o corpo, porém, não é para imoralidade. E nesse caso, o termo utilizado é porneia, que os melhores comentaristas não sabem, na verdade, a extensão ou a limitação desse termo. Porneia é um termo tão aberto em grego que é utilizado tanto para um mero adultério quanto para as piores orgias. É simplesmente imoralidade. O que é imoralidade? Tem como você colocar o dedo onde está a imoralidade? Não. Então, podemos realmente expandir esse pensamento sobre porneia para atingir todo o uso inadequado do corpo, principalmente ligado à sexualidade. Mas logo depois ele vai usar porneia e limitá-lo para porneia sexual. Então, eu acredito que Paulo aqui está simplesmente usando porneia no sentido mais aberto que ele pode usar como uso inadequado do corpo. O uso deletério do corpo. O uso do corpo que, em vez de nos construir, nos destrói. Você sabe o que eu estou falando? Porque você faz dieta. Não faz? Quantos de vocês comem aquela gordurinha gostosa? É a melhor parte da picanha. Quantos de vocês comem? Levanta bem alto, se você é como eu. Tá, agora baixa. Vocês todos vão arder no fogo do inferno. Tá? Quantos de vocês não comem? Não comem por convicção. Eu não como aquilo por convicção. É gostoso, mas eu não como. Por que você não come, Rafa? Por dieta? É só por isso? É só para ficar com o corpinho
Pro Bruno, só para isso, só para ficar boazinha pro Bruno. Legal. Quem mais? Levanta a mão aí, levanta. Por que você não come, Priscila? Você não gosta. Beleza, então você tem problemas de desejo com relação à picanha. Tudo bem. Por que você não come? Porque faz mal. Por que faz mal? Porque é gordura. Você precisa ser crente para fazer isso? Não. Você não, assim, não é a sua religião que diz assim, você não vai comer. Por que é? Faz mal. Tá, alguém mais? Por que você não come, dona Teresa? Porque você se sente mal. Então, perdão, pequei diante de ti, diante do Pai. Não sou mais digno de ser seu pastor, me perdoe. Você se sente mal. Então, o seu corpo já se acostumou tanto a uma comida saudável e aquilo que faz bem, que quando você come fora, você já fica quebrada. Alguém mais que não come? Ali atrás, do lado de uma loura de camisa azul. Pela saúde. Pela saúde. Você sabe as consequências de comer. Olha bem, você sabe as consequências de comer picanha. Sabe por que nós sabemos as consequências de comer picanha? Não é coisa muito moderna, não. Isso é o melhor. Não é coisa muito antiga, é coisa bem moderna. Porque há pouco tempo atrás, não só comíamos picanha, mas nós fazíamos ovo mexido na banha do porco. E, cara, comida feita na banha. Pensa numa comida gostosa. Nossa! Eu tô babando já. Assim, de desejo pela comida. Assim, sabe qual é a picanha mais gostosa? Quanto mais gordurosa a picanha, quanto aquela capa de gordura mais maturada e grossa, mais... Essa hora é pecado falar sobre isso, não é? Mas você entende que não é bem novo. Porque antigamente nós comíamos essas coisas todas e a galera morria de uma dor no peito. E ninguém sabia por que o cara estava morrendo com a dor no peito. Aí começaram a abrir os peitos dessas pessoas que morriam. E começaram a ver que aquela gordura da picanha tinha se alojado no coração do cara. E nas veias. E no fígado. E aí eles começaram a falar, poxa, esse cara, como é que era a dieta desse cara? Aí, esse cara comia muita picanha com gordura. Comia muita banha de porco. E assim, nós fomos descobrindo que aquilo não fazia bem. Você sabe que o seu corpo não foi feito para orgias alimentícias, você não sabe? Sabe ou não? Você sabe as consequências disso. Se você se permitir e se deleitar em banquetes no final do ano, você sabe que quando começar o ano, você vai ter que começar a correr e voltar para o seu corpinho, malhar muito e passar até por dor, talvez, para voltar a ter um corpo saudável. Então, o que é melhor? É melhor comer adequadamente ou se lambuzar para então estar precisando se focalizar em uma dieta? Paulo continua nesse texto, ele diz assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você viu o que o Paulo fez com o ditado? O ditado é: os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. E ele vira e diz: o corpo não foi feito para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você acha que é só para o desejo que você existe? Hedonismo? Não. Você existe. O seu corpo existe para Deus. Não é o seu espírito que existe para Deus, não. Não é a sua alma que de alguma forma foi salva do fogo do inferno. O seu corpo foi feito para o Criador, para o deleite nele. Isso acaba, detona, pulveriza o conceito de vamos cada vez mais ser espirituais e esquecer disso aqui, porque isso aqui não presta. Esqueça o seu corpo, não se cuide, não busque entender, compreender
e ver as formas que o seu desejo, até o sexual, pode ser, sim, dado vazão de acordo com a saúde que Deus quer de nós, quer para nós. A religiosidade. Mas o corpo, você por inteiro, é para Deus. Ele continua. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Algumas coisas passam batidas quando nós lemos religiosamente esse texto. Realmente, Deus, pelo seu poder, ressuscitou. Glória a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. E também nos ressuscitará no final dos tempos. Porque nós estaremos nos céus e não mais teremos esse corpo para nos preocuparmos com as coisas pertinentes a esse corpo. Eu não mais terei esse desejo, eu não mais terei esses problemas, eu não mais engordarei, eu não mais encherei a cara, eu não mais participarei de orgias, eu não mais terei esses problemas de corpo. Olha de novo para esse texto. De uma forma sorrateira, Paulo diz: glória a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, nesse instante, existe um homem ao lado do Pai. Tem certos aspectos do cristianismo que nós não paramos para pensar muito, porque eles são complexos para a nossa cabeça. Mas aquela trindade bonitinha que os sistemáticos gostam de pintar foi adicionada pelo Filho agora num corpo humano. Você lembra na experiência pós-ressurreição dos discípulos, em que Jesus os chama para tocar em seu corpo? Você lembra o Espírito de Jesus subindo, o Espírito de Jesus não estando mais dentro da sepultura? Vocês lembram que o Espírito dele não estava mais na sepultura? Não, era o corpo dele. Jesus foi ressurreto corporalmente. Quando os discípulos ficaram olhando lá para as nuvens, porque simplesmente Jesus desapareceu, e aí veio o anjo e disse: o que é que vocês estão fazendo olhando para cima? É porque Jesus subiu. Então começa a fazer o que ele mandou. Para de olhar para cima, ele algum dia vai voltar, mas não vai ser agora. Foi um corpo. E hoje, ao lado do Pai, existe um corpo. E o que Paulo está dizendo é, da mesma forma que o corpo de Cristo foi ressurreto, nós seremos ressuscitados. Portanto, nós teremos finalmente, de uma vez por todas, os nossos corpos completamente transformados. Um dia. Mas hoje, como estamos, nós já temos o nosso pertencimento a esse Deus ressurreto corporalmente. E é isso que Paulo continua a falar. Vocês não sabem que os seus corpos hoje não é lá no céu, não é na vida eterna, mas os seus corpos hoje são membros de Cristo. Então, o que é que eu faço com o meu corpo se eu sou servo de alguém que domina o meu corpo? O que é que você faz quando você tem plena consciência de saúde? Você se castra e assim você não mais come? Ou você aprende a saudavelmente usar o seu corpo e estar sensível aos seus desejos? Vou ler mais uma vez. Tomarei eu, meus membros de Cristo, e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Você vai entender muito bem o que eu falo. As analogias de dieta são boas, porque nós temos ainda como tabu de falar sobre sexualidade. Tabu porque nós temos extremos aqui ou lá. Mas sobre dieta nós não temos tabu. Então é mais fácil falar sobre dieta. Qual é a primeira coisa que algum nutrólogo ou nutricionista vai dizer para você fazer numa reeducação alimentar? Fala mais alto. Comer de 3 em 3 horas. Quantas vezes você come por dia, normalmente?
2, 3 vezes. Mas um cara comum acorda tarde, já correndo, né? O cara já está meio grande. Ele acorda, assim, eu não estou falando que para Deus você precisa ser magrinho e fit, não, tá? Isso aí é outro lugar que pensa assim. Não. Deus pode encontrar você do jeito que você está e a sua corporalidade é sua. Nós temos tantos estereótipos, até mesmo religiosos, com relação ao corpo e culto ao corpo, inclusive na religião. Não. Se você é gordinho e a sua saúde está boa, cara, exalte a sua gordurinha. Sério. Não, é sério mesmo, isso precisa ser dito. Assim, para com esse negócio de achar que você não pode ser do jeito que Deus criou. Existem pessoas um pouco maiores, existem pessoas um pouco menores, existem pessoas que por natureza não têm a barriguinha que eu tenho, e outras pessoas são como eu, ou são como outros que são um pouco mais avantajados. Que problema tem? Saúde, beleza? Não vá em outros pregadores, seja anátema. Depois pergunta o que é isso. Joga fora esses conceitos. Você não precisa ser aceito por Deus porque você tem menos quilos ou mais quilos. Você é aceito por Deus como você é. Tá? Deleta alguns vídeos que tem no YouTube que falam que você precisa perder peso para adorar a Deus com o seu corpo. Você precisa ter saúde para adorar a Deus com o seu corpo. E talvez saúde esteja associada a peso. Mas a primeira coisa que nutrólogos e nutricionistas falam é: coma mais vezes, não é? Você precisa comer mais vezes, reeducar o que você come, mas coma mais vezes. Coma de 3 em 3. Para que você não sinta fome. Sabe o que é que o nutricionista está fazendo? Ele está trabalhando com o seu desejo. O nutrólogo está trabalhando com o seu desejo. Porque de que adianta você: não vou comer, hoje eu não vou comer. Não vou. 2 dias sem comer. Eu não vou comer. Eu estou emagrecendo. Estou saudável. Eu não vou comer. Vou comer só folha. 4 dias. Hoje eu só vou comer alface. E rúcula. Não, só rúcula. Porque vai ficar tão amarga a minha boca que eu não vou querer comer mais nada. Não, hoje eu só vou beber água e melancia. Detox. Só suco detox. Aí você vive nessa. Sabe o que acontece depois de 30 dias vivendo essa vida saudável de não comer, só comer folha e tomar suco detox? Você desembesta. Você vai no primeiro rodízio, de seja lá o que for, e você diz: que bodega de dieta nada, eu vou comer o que eu quero, porque eu estou com vontade. E você se acaba. O que Paulo está dizendo de uma forma talvez mais culta, é exatamente isso. É sim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Cara, para que picanha? Para que a gordurinha? Até porque tudo me é lícito, mas para que você vai ser controlado por isso? Liberte-se, sabe por quê? Porque você já foi liberto e você não é mais escravo disso. Mas hoje você é servo. E mais, o seu corpo hoje não pertence a você somente ou aos seus desejos. Você não é escravo porque você não é mais controlado pelos seus desejos, mas você não permitirá que nada controle, porque o seu corpo hoje é totalmente liberto, e hoje o seu corpo é de Deus, e ele chega ao cúmulo de dizer: pensem da seguinte forma, hoje você é o templo do Espírito Santo. A sua corporalidade é tão importante para Deus, que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele escolheu não habitar em templos feitos por mãos humanas, mas habitar dentro de nós, com o seu Espírito Santo. E hoje somos habitação do Eterno. Cara, você sabe que conceito é esse? Na nossa religiosidade comum, a gente não para pensar nessas coisas. Uma vez não mais controlados pelo nosso próprio pecado, mas libertos do pecado. E não mais
escravos de uma religiosidade que faz com que nós precisemos estar num local sagrado para finalmente ter um relacionamento, uma relação, e com tudo que somos podermos nos abraçar com Deus, com vários mediadores, sacrifícios e tudo mais, libertos do hedonismo e libertos do estoicismo, libertos do prazer desenfreado e libertos também da castração desenfreada. Nós somos habitados por Deus. Nós temos em nós Deus. Deus em nós. Deus no nosso corpo. Justificados pelo sangue de Cristo, nós passamos a ter vida. Não passaremos a ter vida. Não chegaremos à vida quando chegarmos na presença do Pai e finalmente estivermos libertos de tudo isso. Não. Inicia um processo de vida hoje. Paulatinamente crescendo em nós. Deus. E morrendo em nós. O velho homem escravo. A pergunta é: vamos viver como habitados por Deus e livres? Livres para viver a saúde dele para os nossos corpos, mesmo com todos os desejos, mas para uma saúde que ele nos dá? Ou viveremos a viver como nécios, tolos e escravos, sendo controlados por desejos ou por leis? Sabe o que é que Deus nos chama na vivência dos nossos corpos e da nossa sensibilidade corporal? Ele nos chama para uma vida de liberdade, porque somos agora guiados não pelos nossos desejos somente, mas somos guiados pela própria presença de Deus contínua nos nossos corpos. Jesus não morreu para que você tivesse a oportunidade de não mais ter um corpo e pudesse se livrar de tudo isso. Parte do sacrifício de Jesus é para que nós tenhamos os nossos corpos livres da concupiscência, do mau desejo, e possamos viver vidas que glorifiquem a Deus, nosso Pai, nesses corpos. Winston, e aí, eu posso pular carnaval ou não? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Não, Winston, só me diz qual é a lei da CV. Qual é a regra? Porque aí vai ficar mais fácil para mim chegar para os meus amigos e dizer: a minha religião não permite, eu não posso. Eu não estou aqui para facilitar a sua vida, cara. Então, pelo menos o seguinte: eu posso assistir 50 Tons de Cinza, sim ou não? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não serei controlado por coisa alguma. Poxa, Winston, uma vez na vida, dá uma resposta direta. Facilita as coisas. Pô, é tão fácil você dizer: não assista. Tá bom, não assista. Se você assistir, você vai ser possuído pelo capeta. Facilitou? Mas também não assista qualquer filme de terror, qualquer filme de guerra, qualquer filme com qualquer cena de sexo. Não só 50 Tons de Cinza, mas qualquer filme com qualquer cena de sexo. Ou até mesmo filmes que vão fazer com que desperte em você qualquer tipo de desejo. Então, está chovendo hambúrguer, está proibido.
Sim, uma coisa, mas não é desejo sexual. Mas tem muita gente com a sexualidade direitinha, mas com o desejo de comer completamente quebrado. Então, acabe com qualquer uma dessas coisas, tá? E talvez seja melhor você parar de ir para o cinema. Chega em casa hoje com um taco de beisebol, não tem. Vai para a rua e pega simplesmente um caibro, tá? Uma maçaranduba bem pesada. Chega na sua televisão de 50 polegadas e dá bem no meio. Porque ali também só tem coisa do capeta. Para de ouvir qualquer música ou qualquer rádio que vai despertar qualquer coisa ruim em você. Para. Chega em casa, ore a Deus com as mãos levantadas, pegue todo o iPod, todo o rádio, todo o Walkman, todos os seus CDs, todos os seus DVDs, tudo, e faça uma fogueira. Você está vendo como não encaixa? Porque nós gostamos de selecionar coisas para nos sentirmos mais santos. E não, eu não faço esse tipo de coisa. Por quê? Porque é contra a vontade de Deus. Maravilha, se você não quer fazer, não faça. Mas pare de se sentir santo ou mais santo por isso. Sabe por que você não faz? Não é porque você está imbuído de restauração religiosa e assim você agora é mais especial que os outros, afinal de contas você é um bom fariseu. É só isso que você é. Mas sabe por que você muitas vezes vai escolher não fazer? Porque tudo me é lícito, mas nem tudo convém, tudo me é lícito, mas eu não serei controlado por coisa alguma. Winston, enquanto você está falando, assim, eu posso beber um pouquinho? Não, é proibido. Mas não só não beba nada, mas até aquele chocolatezinho de licor, você está proibido de comer, porque ali também tem álcool. Creme de papaya com cassis é do capeta. Só se for só o creme de papaya. O cassis, só se não tiver álcool. Religião. Agora, que bom sermos livres para... habitados pelo Espírito Santo e sensíveis, totalmente sensíveis a Ele, de tal forma que nós quase possamos escutar a sua voz dizendo: meu filho, essa gordura não é para você. Meu filho, talvez não seja tão recomendável você ser exposto a isso, mas sensíveis, nós façamos as escolhas corretas para a nossa corporalidade. Winston, o que é permitido na cama, então? Ah, meu amigo. Vamos marcar um café? Eu posso te dar um livro com fotos. Está vendo como é ridículo? E o que Paulo nos chama é habitados pelo Espírito Santo. Estejamos sensíveis a Ele, para que vivamos a nossa corporalidade de uma forma que glorifique a Deus. Glorificar a Deus não é estar aqui no domingo de manhã, de mãos levantadas, olhos revirados, cantando palavras maravilhosas para Deus. Não, glorificar a Deus é o que nós fazemos de segunda a segunda com os nossos corpos. Você pode glorificar a Deus no que você come, você pode glorificar a Deus naquilo que você fala, você pode glorificar a Deus no seu silêncio, que é maravilhoso quando você decide calar a boca e não falar besteira, mesmo em nome de Deus. Você pode glorificar a Deus na sua sexualidade, tanto na sua sexualidade celibatária, quanto vivendo a sua sexualidade com aquela pessoa com quem Deus separou a você, para que vocês construam uma vida de tal prazer e tal companheirismo e cumplicidade, que vocês realmente sejam uma só carne. Leia Cântico dos Cânticos. Ou como um dos pastores mais malucos do Brasil já falou, se você não vai ver 50 Tons de Cinza e não pode ler aquele livro, rasgue Cântico dos Cânticos também. Porque Cânticos dos Cânticos é tão sensual quanto. E eu nunca li 50 Tons de Cinza, mas eu já li Cânticos dos Cânticos. E se nós entendêssemos tudo o que Salomão escreveu ali, traria rubor à nossa face ler Cântico dos Cânticos aos nossos filhos. Vai ter um monte de gente lendo a Bíblia essa semana. Um monte de gente. O que é? Eu quero ler o que é esse negócio. Nós gostamos tanto de nos esconder atrás da religiosidade, enquanto o que Deus quer é que nós vivamos a nossa vida por completo.
guiados diariamente por Ele. Tipo como um dia foi no jardim. Em algum lugar nós perdemos o jardim, nós perdemos o paraíso. Em que em vez de termos a nossa própria sabedoria, nós caminhávamos com Deus e ouvíamos dele qual era o próximo passo a dar. Que tal voltarmos ao paraíso? Que tal voltarmos a podermos, como Adão, olhar para a nossa Eva e dizer: uau, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é minha. E aí depois disso os dois se tornaram uma só carne, uma celebração inclusive sexual. Que tal sermos guiados pelo Espírito Santo até para as nossas dietas? Que tal sermos guiados pelo Espírito Santo em como usamos os nossos corpos em tudo o que fazemos? Aí vira banal a discussão de que ritmos eu posso dançar. Sabe por quê? Porque não mais seremos controlados nem mesmo pela religiosidade de diz o que pode e o que não pode, mas nós estaremos livres no Espírito Santo, dançando aquilo que é digno. Talvez redescubramos uma corporalidade que há muito nos meios religiosos tem sido jogada fora e por isso tem feito com que casais casados passem por tantos problemas de ordem de desejo e de sexualidade. Da mesma forma que faz com que muitos dos nossos jovens se percam em um desejo e uma sexualidade completamente desvairada, completamente louca. Simplesmente porque não estamos sensíveis ao Deus que habita em nós. Porque uma vez sensibilizados da presença de Deus que em nós habita, nós seremos livres para viver a corporalidade que Ele nos instrui a viver diariamente. Algum tempo atrás, o grupo chamado Palavra Antiga escreveu uma música que eu acredito que expressa muito bem aquilo que nós aprendemos de Paulo essa manhã. Paulo afirma que nós somos o templo do Espírito Santo e glorificamos então com o nosso corpo em toda a sua magnitude. Uma vez redimidos por Deus, temos então no nosso corpo a presença de Deus marcante e habitando em nós. E Palavra Antiga escreve que Deus preferiu essa carne e não templos que eu posso construir com minhas mãos. Eu sou casa, lugar de Deus. Então eu gostaria de desafiar você, da próxima vez que você tiver um dilema corporal sensível de desejo, você simplesmente se prostre diante de Deus e diga: se eu sou tua casa, se eu sou a habitação de Deus, o que devo fazer? Talvez isso diminua o que você faz ou o que você deixa de fazer. Mas o meu desejo é que nós realmente vivamos a liberdade total como casa de Deus. Como aqueles que não mais são escravos do prazer ou escravos de uma religiosidade, mas que somos totalmente livres para, mais uma vez, sermos sensíveis à voz de Deus. Que isso seja a realidade em nossas vidas. Vamos cantar? Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa
Eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a porta, ele entrou em casa. Estou em obras, essa morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim, dentro de mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio, morando em mim, tu me aqueces, Santo Espírito, me enches de alegria. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu acho que nós precisamos orar. Sabe por quê? Porque mesmo tendo sido resgatados pelo sacrifício de Cristo, sido lavados pelo sangue de Cristo, e hoje estarmos diante de Deus completamente justificados e não mais buscando merecimento para podermos estar diante dele, nós continuamos com os nossos desejos. Nós continuamos com a guerra que Paulo diz, de o mal que ele não quer fazer, ele já fez, e o bem que ele quer fazer, ele não faz. E eu acredito que uma faixazinha dessa música diz muito para nós: me ensina a ser livre. Nós não sabemos ser livres. Quando nós ouvimos de algum médico nosso, diz, você pode comer de tudo, sabe o que nós fazemos? Nós corremos para o primeiro rodízio. Por quê? Porque salada é muito ruim. Não é não. O equilíbrio. Normalmente é para esse lugar que Deus está nos chamando, mas nós não sabemos ser livres. Nós não sabemos ser livres na nossa sexualidade, nós não sabemos ser livres na administração dos nossos desejos, nós não sabemos ser livres nem naquilo que comemos. Por isso eu acredito que
precisamos da intervenção ativa diária de Deus nas nossas vidas para que aprendamos a ser livres, para que assim glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Se esse é o seu desejo, você pode falar com Deus comigo. Se não, você pode simplesmente ficar onde você está, do jeito que você está, sem problema algum. Mas se é seu desejo realmente viver a liberdade que Cristo tem para nós, por que não se colocar diante dele e depender dele para a sua corporalidade? Você ora comigo? Pai, é tão constrangedor estar diante de Ti. É constrangedor porque Tu nos sondas, Tu nos conheces, conheces o nosso deitar e o nosso levantar, e nada do que somos, fazemos ou pensamos ou até mesmo desejamos está escondido de Ti. Principalmente porque Tu habitas em nossos corpos. Portanto, Pai, nós queremos Te pedir que Tu, através do Teu Espírito Santo, Tu trabalhes em nossos corpos, para que glorifiquemos a Ti nas nossas decisões, na vazão que damos aos nossos desejos ou não. E assim Tu nos abençoes com sabedoria necessária para que vivamos diariamente com o corpo que Tu nos deste, mas que glorifiquemos a Ti. Senhor, eu Te peço por aqueles que têm enfrentado dificuldades em controlar e até mesmo estão hoje presos, escravos de sua sexualidade quebrada, como todos nós temos. E, Senhor, eu Te peço que através do Teu Espírito Santo, Tu de tal forma nos ensines e comeces a restaurar o nosso corpo, o corpo desses nossos irmãos e irmãs, desses nossos amigos próximos de nós. E que assim nós vejamos eles saudáveis e livres em Ti, até mesmo em vida celibatária. Senhor, ajuda-nos em nossas vidas, inclusive sexuais, com nossos cônjuges ou aqueles que estamos construindo a vida para o resto de nossas vidas, que nós encontremos a glória de Deus em nossa vida sexual. Senhor, em todas as nossas outras áreas de vida, como na nossa vida alimentícia, na nossa vida do que colocamos dentro de nossos corpos através dos alimentos ou através dos ensinos que permitimos que entrem pelos nossos olhos e ouvidos. Senhor, que Tu nos tornes tão sensíveis à voz do Teu Espírito, que nós saibamos filtrar aquilo que Te glorifica. E, Senhor, afasta de nós a porneia, afasta de nós a deturpação do corpo que Tu nos deste, afasta de nós a depravação do corpo que Tu nos deste, para que vivamos por inteiro o Teu desejo para as nossas vidas. E é certos do sacrifício de Cristo por nós que nos liberta, que nós chegamos a Ti. Amém. Nós vamos sair por essas portas e viver a vida real. Viver a vida real que inclui todas as forças, todos os rodízios, de tudo que você possa imaginar. Rodízios sexuais, rodízios alimentícios, rodízios de informação. Meu desejo é que continuemos sensíveis à orientação do Espírito Santo, para que, expostos a todos esses rodízios, estejamos completamente livres para dizer não ou para dizer sim. E que em todas as nossas decisões nós glorifiquemos ao Pai. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem.